E hoje nós vamos falar sobre Salomão, onde ele edifica o templo ao Senhor. Capítulo 6 de 1 Reis. E sucedeu que no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano quarto do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento e de 20 côvados de largura e 30 côvados de altura. E o pórtico diante do templo da casa de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e de 10 côvados de largura diante da casa. E fez a casa janelas de vistas estreitas. Edificou em redor da parede da casa câmaras em redor das paredes da casa, tanto do templo como do oráculo. E assim lhe fez câmaras colaterais em redor. A câmara de baixo era de 5 côvados de largura e do meio de 6 côvados de largura, e a terceira de 7 côvados de largura, porque pela parte de fora da casa em redor fizera encostos para não travarem nas paredes da casa. E edificava-se a casa com pedras preparadas, com as trazias se edificava de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificava. A porta da câmara do meio estava à banda direita da casa, e por caracóis se subia ao meio, e do meio à terceira. Assim, pois, edificou a casa e a aperfeiçoou, e cobriu a casa com pranchões e tábuas de cedro. Também edificou as câmaras e a toda a casa 5 côvados de altura, e as travou com a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desaparecerei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a edificou. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o assoalho da casa até o teto, tudo cobriu com madeira por dentro, e cobriu o assoalho da casa com tábuas de faia. Edificou mais 20 côvados de tábuas de cedro nos lados da casa, desde o assoalho até as paredes, e por dentro lhes edificou para o oráculo, para o santo dos santos. Era, pois, a casa de 40 côvados, a saber, o templo interior. E o cedro da casa por dentro era lavrado, de bordões e flores abertas, tudo era cedro, pedra nenhuma se via. E por dentro da casa interior preparou o oráculo para pôr ali a arca do concerto do Senhor. O oráculo no interior era de 20 côvados de comprimento e de 20 côvados de largura e de 20 côvados de altura, e a cobriu de ouro puro. Também cobriu de cedro o altar. E cobriu Salomão a casa por dentro de ouro puro, e com cadeias de ouro pôs um véu diante do oráculo e o cobriu com ouro. Assim toda a casa cobriu de ouro até acabar toda a casa. Também todo o altar que estava diante do oráculo cobriu de ouro. E no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira,
cada um da altura de 10 côvados. E uma asa de um querubim era de 5 côvados, e a outra asa do querubim era outros 5 côvados. 10 côvados havia desde a extremidade de uma asa até a extremidade da outra, as suas asas. Assim era também de 10 côvados o outro querubim. Ambos querubins eram de uma mesma medida, do mesmo detalhe, a altura de um querubim de 10 côvados, e assim do outro querubim. E pôs estes querubins no meio da casa de dentro, e os querubins estendiam as asas de madeira, de maneira que a asa de um tocava na parede, e a asa do outro querubim tocava na outra parede, e as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. E o querubim de ouro e os querubins cobriu todos de ouro. E todas as paredes da casa em redor lavrou de escultura e de entalhes, de querubins e de palmas e de flores abertas por dentro e por fora. Também cobriu de ouro o soalho da casa por dentro e por fora. E a entrada do oráculo fez portas de madeira de oliveira e verga, com ombreiras que faziam a quinta parte da parede. Também as duas portas eram de madeira oleária, e ela lavrou nelas entalhes de querubins e de palmas e de flores abertas, os quais cobriu de ouro. Também estendeu ouro sobre os querubins e sobre as palmas. E assim fez à porta do templo ombreiras de madeira oleária da quarta parte da parede. E eram duas portas de madeira de faia, e as duas folhas de uma porta eram dobradiças, assim como eram também dobradiças as duas folhas entalhadas das outras portas. E lavrou de querubins e de palmas e de flores abertas, e as cobriu de ouro, acomodado ao lavor. Também edificou o pátio interior de entre ordens de pedras lavradas e de uma ordem de vigas de cedro. No ano quarto se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês de Ziv, e no ano 10º do mês de Bul, que é o mês 8º. Se acabou esta casa com todas as suas dependências e com tudo o que lhe convinha, e a edificou em 7 anos. Aleluia, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Aqui, meus amados e queridos irmãos, observamos, a riqueza de detalhes do qual Salomão edifica o templo, ao Senhor. O cuidado, Muitas vezes falamos assim que Deus, ele não habita em templo feito por mãos de homens. Exatamente, querido. Deus habita no meio de nós. Deus habita no meio dos louvores, habita dentro dos nossos corações. Mas quando nós temos carinho pela obra do Senhor, quando amamos a obra do Senhor, queremos fazer algo, que agrade a Deus. Algo de maneira que venha agradar ao Senhor, que venha estar de acordo com a vontade do Senhor. E assim o fez Salomão de acordo com a vontade do Senhor. Deus fala com ele e diz, se ele edificasse essa casa, lá no capítulo, habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Quando esta casa que tu edificares, se andares dos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles
confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. Né? Não basta, não adianta, queridos e amados, fazermos o melhor templo, a melhor edificação de uma casa para adorarmos a Deus e não obedecermos a Ele e os seus mandamentos. Né? O que agrada o coração do Senhor é ver, lógico, você dedicado à sua obra, mas, acima de todas as coisas, observar as leis do Senhor, observar os mandamentos de Deus. Né? E Deus, Ele sempre vai confirmar a sua palavra sobre nós. Amém? Obedecendo os seus mandamentos. Louvado é o nome do Senhor, e eu fico por aqui. E agora vamos fazer a oração da fé. Amém, meus queridos e amados irmãos. Estamos aqui de volta com você para fazermos a oração da fé. Antes de orarmos, quero convidar você a se inscrever nesse canal, dar o seu like, ativar os sininhos da notificação e, acima de tudo, compartilhar, que é um ato de amor. Querido e amado irmão, agradeço a você que tem orado por nós. Agradeço muitíssimo. E peço a vocês que continuem orando pela minha casa, pela minha vida, pela vida dos irmãos que estão envolvidos nesta missão de divulgar a santa palavra de Deus. Faça os seus pedidos, né? E vamos fazer a oração da fé. Querido Deus maravilhoso, eterno e glorioso Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos colocamos diante de Ti, para Te agradecer, Senhor, para Te glorificar e Te exaltar, por mais um dia do qual temos a chance, Senhor, de buscarmos ao arrependimento, buscarmos, Senhor, fazer a Tua vontade, buscarmos, ó Deus, ser transformados por Ti, Senhor. Deus amado e Pai querido, muito obrigado, Senhor, por hoje estar de pé, Senhor. Por hoje, Senhor, termos a chance de lutar mais um dia pela vida, meu Pai. Obrigado, meu Deus, por ficar conosco. Obrigado, ó Pai, pelo pão de cada dia, pelos nossos familiares, pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos. Obrigado, meu Deus, por cada irmão deste canal, Senhor. Obrigado, meu Pai, por todas as bênçãos derramadas, por tudo que tens feito e por tudo que has de fazer. Pai Santo e Pai querido, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas transgressões, Senhor. Tudo aquilo que fizemos ou falamos, atitudes que tomamos, pensamentos contrários à Tua vontade, que o Senhor nos perdoe. Entregamos, meu Deus, diante de Ti, meu Pai, todos os pedidos de oração, toda lágrima derramada, todo joelho dobrado, Senhor. Que em nome de Jesus, ó Pai amado e Pai querido, o Senhor nos perdoe, Senhor. E essas orações que são entregues a Ti, meu Deus, são entregues, Senhor, em nome de Jesus, com a ajuda e a presença do Espírito Santo, Senhor, que seja entregue da forma que tem que ser, meu Pai. Essas lágrimas derramadas, que Teus anjos possam recolhê-las, Senhor, e entregar a Ti, meu Pai. Esse coração que clama, esse coração que grita e pede por socorro, pede por ajuda. Que o Senhor, em nome de Jesus, meu Pai amado e Pai querido, ouça o grito de um coração, Senhor. Ouça, meu Pai, esta pessoa que clama, esta pessoa que chora, esta pessoa que grita por Ti, meu Deus, pedindo socorro. Dias difíceis estão chegando. Muitos estão vivendo esses dias difíceis neste momento. Meu Pai, e somente com a Tua ajuda, Senhor, somente por Ti, meu Pai,
conseguiremos enfrentar tais dias. Pessoas que clamam, que lutam para os seus entes queridos, que estão perdidos às drogas, que estão perdidos no mundo, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, dá livramento, dá libertação para essas vidas, meu Pai. Senhor, acalma este coração que está aflito, meu Deus, por causa desta pessoa. Dá sabedoria para lidar com a situação. Deus amado, Pai querido. Que hoje, Senhor, o Senhor possa estar derramando misericórdia, Senhor, e libertando pessoas desses vícios malditos, deste mundanismo que conduz à perdição e à destruição. Em nome de Jesus, pessoas que clamam neste dia, Senhor, porque alguém está enfermo, Senhor, está num leito de hospital ou em sua casa. Pessoas que estão acamadas, Senhor. Pessoas que foram desenganadas pelos médicos. Neste momento, meu Pai amado, meu Pai querido, que Tu possa, Senhor, do Teu alto e sublime trono, derramar, Senhor, um óleo precioso de cura. Deus, Pai amado, determina neste dia, Senhor, a cura da vida destas pessoas. Que eles sintam o milagre da cura, Senhor, enviado por Ti, Senhor. E com alegria, saltando, Senhor, declare, Senhor, a bênção, o milagre da cura sobre a vida delas. Em nome de Jesus, derrama neste dia a Tua bênção. Que Tu nos presenteie, nos agradeces, Senhor, em nome de Jesus, com este presente maravilhoso, ó Pai. Pai, corações que estão enfermos, Senhor, muitas vezes cheios de ódio, cheios de amargura, entristecidos, meu Pai, com falta de perdão. Que o Senhor, meu Pai amado, possa restaurar esta vida. Que o Senhor, Deus querido, possa trazer, Senhor, amor, que possa trazer paz, que possa trazer transformação para essas vidas. Em nome de Jesus. Entra nos lares agora, Senhor, com Teus santos anjos, Senhor, limpando a casa, meu Pai, tirando toda a guerra, tirando todo o conflito do meio das famílias, Senhor, e abençoando com a Tua santa presença. Aonde está a Tua presença, mal nenhum permanecerá. Em nome de Jesus, meu Pai, abençoa os lares. Pai, esta família, este pai de família, esta mãe que acorda neste dia, Senhor, desesperada, meu Deus, porque está desempregado, porque não tem adquirido, Senhor, o sustento para a sua casa. Que o Senhor tenha misericórdia e neste dia, Senhor, possa estar abrindo as portas de emprego, meu Pai, para que com dignidade essa pessoa traga um sustento para dentro do seu lar. Abençoa, Deus, o suor do nosso rosto, o trabalho de nossas mãos, meu Pai. Visita, Senhor, os idosos, visita, meu Pai amado, os hospitais infantis, os orfanatos, visita esta mulher gestante, Senhor, que está, Senhor, prestes a dar à luz, que ela possa, meu Pai querido, ter uma gestação, Senhor, boa, abençoada por Ti, que o Senhor guarde ela, Senhor, na hora do parto, Senhor, que ela possa, Senhor, Deus querido, sair dali feliz, alegre, Senhor. Usa os médicos, usa os enfermeiros, em nome de Jesus, com amor, Senhor, com carinho, meu Pai, para que tudo corra bem. Em nome de Jesus, abençoa todo trabalhador, Senhor, na área que for. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, confirmando sobre nós a Tua palavra de bênção, meu Pai. Aleluia, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Tomamos posse da Tua santa palavra, pela autoridade que há no nome de Jesus. Repreendemos todo mal, todo espírito demoníaco, todo trabalho de magia, bruxaria, feitiçaria, magia negra, toda obra satânica, toda oferta oferecida a Satanás, todos os demônios que trabalham
para destruir a vida desta pessoa. Toda palavra de maldição lançada no passado ou no presente, toda inveja, todo olho grande, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Louvado é o nome do Senhor. Fica firme aí, meus amados. Fica firme aí, servo do Deus Altíssimo. Deus é contigo. É momento, meu amado e querido irmão, de nos apegarmos mais e mais com Deus. É chegada a hora, querido, de confirmarmos a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. É chegado o momento de acordar, igreja de Deus, povo de Deus. É chegada a hora. Basta você ligar a sua TV e você vai ver que as coisas declaradas nos livros, nas escrituras, das Sagradas Escrituras, estão aí acontecendo. Muitos dizem, toda a vida aconteceu catástrofe, toda a vida aconteceu guerra, mas isso tem se intensificado, querido e amado irmão. Nunca foi como antes, as coisas estão piores, estão confirmando a palavra de Deus. Há coisas acontecendo, né, no mundo da tecnologia, há coisas acontecendo na natureza, né? Famílias estão se dissipando, filhos que matam seus pais, tragédias acontecendo, meus amados. Acorda, igreja de Deus, Jesus está voltando, Jesus está à porta. Logo, logo, tudo isso que estamos vendo cessará. E aqueles que estiverem em Cristo, aqueles que permanecerem fiéis até o fim serão salvos. Aleluia, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Fica firme aí, aconteça o que acontecer. Podem até nos tirar a vida, mas não podem nos tirar a salvação em Cristo Jesus. E este nos ressuscitará naquele dia para subirmos na glória com o Senhor. Fica firme, meu amado, porque Deus está contigo. Aleluia. Ninguém pode tirar a fé que há dentro de você. Podem te roubar tudo. Podem tirar seu carro, sua casa, sua família, mas não podem tirar a sua fé. Isso, meu amado, somente você pode abandonar. Então fica firme que Deus é contigo. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Jesus está voltando. Lembrando, meus amados e queridos irmãos, que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Amém.